Senhor e muito digno de... Leia comigo, por favor, versos 15 e 16. Vamos juntos? Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então preste atenção numa coisa aqui. Tudo começa na cura, na restauração de Asaf, quando ele refreia a sua língua. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Quando ele refreou a língua dele, só em pensar em falar, já teria traído. Se eu falar, vou trair. Então tem dramas na vida, irmãos, que a gente às vezes guarda no coração. Nem tudo que passa pelo seu coração você deve estar falando. Sua palavra tem que ser boa, tem que ser oportuna. Agora, note você que a segunda coisa é que ele vai sondar o seu coração. Sondar o seu coração, é o que ele diz no versículo 16. Então, passa-me a ideia que o primeiro aspecto dele não é mental, é moral. Ele não tinha uma resposta clara para o seu dilema, então ele passou a pensar, ele passou a refletir. E quando ele começa a refletir, ele percebe uma coisa: por que ele estava em crise? Por que ele estava na janela da tentação? Porque o mundo dele tornou-se ele mesmo. Ele pensou nele, no conforto dele, nos problemas dele, nas soluções para ele. O mundo dele girava em torno dele mesmo. E aqui está um grande risco para a vida espiritual, é quando você tem esse problema de focar em você demais. E quando você foca em você, isso chama-se egoísmo, egocentrismo, egolatria. Você então passa a ter um problema sério de autopiedade, quando você não entende que as providências que acontecem com você são favoráveis a você. Segundo ponto, você está seguro nas mãos de Deus, quando você entra na casa de Deus, para olhar para a vida como Deus a vê. Olha o versículo 17 a 20. Vamos ler comigo? Vamos lá? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Preste atenção numa coisa aqui. As crises de Asaf acabam quando ele para de olhar para Deus como juiz de Deus, para julgar a Deus, para então adorar a Deus. Até então ele está indo como juiz. Meu Deus, ele está fazendo juiz de valor. Não está valendo apenas ser crente. Deus não é justo comigo, hein? Eu estou pagando um pato aqui, eu estou sofrendo, eu estou lavando as mãos na inocência, eu vivo uma vida de integridade, eu vivo uma vida de obediência, todo dia estou passando por problema, toda manhã estou sendo castigado, e o ímpio que não faz nada disso é que está sendo abençoado. Que negócio é esse? Ele está sendo juiz. Tem hora que nós botamos Deus no banco dos réus. Tem hora que nós nos assentamos na cadeira do juiz para julgar o próprio Deus. Deus, o senhor está agindo errado, o senhor está sendo injusto, o senhor não está sendo bom. Então, quando ele para de agir como juiz de Deus, para se tornar um adorador de Deus, começa o processo da restauração dele. Agora, veja você que tudo começa quando ele vai para a casa de Deus. Até que entrei, versículo 17, no santuário de Deus. Irmãos, como é importante vir à igreja, sabia? Eu não sei quanto a você. Tem hora, bom, eu sou pastor, né? Eu acho que se eu não fosse pastor, tinha dia que eu acho que eu ia ficar em casa. Tem aquele dia que você está querendo enfiar uma caverna, ou não? Você nunca passou por isso? Conhece aquela brincadeira da mulher que estava
falando para o filho, filho, vamos para a igreja, ah, hoje não, estou cansado, vamos para a igreja, filho, vamos para a igreja, ah, mãe, está chovendo hoje, meu filho, vamos para a igreja, mãe, mas não quero ir hoje, meu filho, vamos para a igreja, ô mãe, me dá pelo menos uma razão para eu ir, falou, você é o pastor da igreja, rapaz. Agora, preste atenção, esse homem está em crise, até que ele entra no santuário de Deus. Então você tem que vir para a igreja, com vontade, sem vontade, meio doentinho, dor de cabeça, enxaqueca, preocupado, problema em casa, problema no trabalho. Porque quando você vem para a casa de Deus, é o lugar que você escuta a palavra de Deus, onde você passa a adorar a Deus, onde o nevoeiro das tentações começa a ser dissipadas. Seu pé já deixa de ficar numa casca de banana, e você sente a mão de Deus segurando você. Você passa a ter uma nova cosmovisão, uma nova compreensão das coisas. Então preste atenção, que ele entra na casa de Deus, e tem uma palavra muito importante aí no verso 17, que diz assim, então eu atinei com o fim deles. Veja vocês, amados irmãos, que ele tem uma compreensão, ele encontra Deus, ele encontra com seus irmãos, ele começa a perceber que outras pessoas estão passando pelas mesmas luzes que ele está passando, e aqui tem algo maravilhoso, é que ele passa a entender. A palavra atinei, ele está dizendo, eu compreendi. Porque às vezes as pessoas pensam que culto é uma bênção só quando ele tem um calafrio na espinha. Ele tem uma experiência emocional, hoje o culto foi uma bênção, porque eu chorei muito, falei, ok, chorou, tem uma bênção sem chorar, mas o que você compreendeu? O que você entendeu? Preste atenção, irmãos, quando você entra na casa de Deus, não é para você esquecer os problemas, é para você entender a natureza deles. O cristianismo não é um ópio do povo, o cristianismo não é um anestésico, o cristianismo não é um narcótico emocional, o cristianismo não é uma panaceia, o cristianismo vem para trazer entendimento para você. Muita gente está buscando resposta na bebida, nas drogas, no sexo, nas aventuras, na riqueza. Agora você olha as coisas e tem uma visão clara das coisas quando você entra na casa de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, quando você adora a Deus, quando Deus abre para você o cenário.